Olá, todo mundo! Boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus Pupim e é uma alegria imensa, né? Uma alegria enorme estar aqui falando com vocês. Quem está chegando agora nessa aula, hoje nós estamos na aula de número 3 e nós vamos conversar um pouco sobre constelação sistêmica familiar. E é um prazer imenso estar aqui. Eu sei que porque eu amo, né? Então eu não consigo nem esconder a felicidade de estar aqui falando com vocês. Então sejam bem-vindos. Para você que está chegando agora nessa aula, eu recomendo que você já deixe seu oi aí nos comentários, já mande um abraço para quem você quiser mandar um abraço, porque eu não consigo saber quem são as pessoas que estão online. Eu só consigo ver que existem pessoas online. Mas o Facebook não me diz quem são as pessoas. Então, para que eu veja que você está comigo, para que eu veja que você está online, deixe seu joinha, mande um oi aí pelos comentários, mande um abraço para quem você quer mandar um abraço, porque aí sim a gente fica nessa conexão e a gente pode trocar bastante. Então, hoje nós estamos aqui na aula 3 sobre constelação sistêmica familiar. E a constelação sistêmica, o nome correto é constelação sistêmica, porque ela pode ser aplicada em qualquer tipo de sistema. Pode ser uma empresa, pode ser uma escola, pode ser uma instituição. Mas a família é o nosso principal sistema. Então ela ficou muito conhecida como constelação familiar por causa disso, porque a família é o nosso principal sistema. Todos os seres humanos nascemos de um pai e de uma mãe. E a partir daí essa família é constituída. Então seja muito bem-vindo a essa aula de número 3 sobre constelação sistêmica familiar. E o pessoal está acabando de chegar, vamos aguardar um segundinho que a gente já começa, a gente já entra nesse tema tão rico de informações e de conteúdo que é o assunto que foi trazido pelo alemão Bert Hellinger. Muito bem? Muito bem, vamos lá, né? É isso aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos lá, o pessoal está acabando de chegar, né? A gente combinou às 19 horas, mas sempre tem aqueles minutinhos de tolerância, que é a flexibilidade do brasileiro, que eu amo, inclusive, né? Porque imagina, se a gente morasse na Suíça, 19 horas é 19 horas, não tem choro. Imagina o sofrimento que deve ser, né? Aqui no Brasil não, aqui no Brasil 15 minutinhos é de praxe, né? A gente já aguarda 15 minutinhos, é tranquilo. Mas é claro que a gente não vai aguardar 15 minutinhos aqui na aula online não, viu? Pode ficar tranquilo. Algo que eu preciso dizer, se você tem um fone como esse, por favor, pegue o seu fone. Já busque o seu fone, deixa ele aí no jeito, ou já coloca ele, já põe o fone, pluga no celular, porque no final dessa aula nós vamos fazer um exercício prático e esse fone é essencial para que você aproveite o máximo desse exercício. Seja bem-vindo, quem mais está chegando aí? Bom, você que está chegando, então já deixa seu oi, já deixa seu joinha aí nos comentários para que eu saiba quem é que está online. Ok? O Facebook me mostra que existem pessoas online, mas ele não me diz quem são as pessoas que estão online. Então eu recomendo que você deixe seu nome, mande seu abraço, mande um joinha, mande um oi aí para mim, para que a gente continue interagindo e para que a gente viva esse momento juntos aqui durante essa aula, tá bom? Então vamos lá. O que é constelação sistêmica? Eu sempre inicio essas aulas perguntando para você o que você já sabe sobre constelação sistêmica. Por quê? Porque constelação sistêmica é uma vivência. É praticamente impossível eu explicar o que é uma constelação sistêmica. Porque mesmo que eu queira fazer isso, eu vou fazer isso segundo as minhas percepções e segundo as minhas limitações. Eu posso participar de uma constelação, observar muitas coisas e depois vir para te contar. Ah, constelação é isso, constelação é aquilo. E aí depois você vai participar de uma constelação e aí você diz, Matheus, não é nada daquilo que você me falou. Nossa, constelação é isso, constelação é isso, constelação é isso. Por quê? Porque segundo as minhas percepções, eu consegui observar algumas coisas. E aí você, com as suas percepções, você consegue observar outras coisas. Por quê? Porque é um momento de vivência, você vai para experimentar. Eu costumo dizer o seguinte,
existe a possibilidade de eu te explicar o sabor da manga? Não é possível, não é verdade? Porque para você saber o que é manga, você precisa experimentar a manga. Então com as constelações é a mesma coisa. Você precisa experimentar uma constelação para que você saiba o que realmente é uma constelação. E aí quem está me mandando um oi aqui é a Rita. Oi, Rita! Seja bem-vinda, obrigado por me acompanhar aí, viu, Rita? Muito bom ter você presente aqui online, viu? No online e no offline também, viu? Um abração. Muito bem, então as constelações sistêmicas, como base, ela é uma intervenção terapêutica que visa restabelecer o fluxo do amor interrompido. E esse amor interrompido, ele pode ser interrompido por muitos aspectos, né? Porque o ser humano é um ser complexo. A constelação sistêmica, deixa eu começar do começo que vai ser muito melhor. A constelação sistêmica, ela é uma intervenção terapêutica, ela não é um processo terapêutico. Ela é uma intervenção terapêutica, praticamente como se fosse uma cirurgia, como se fosse um processo cirúrgico, onde a gente faz uma correção em algo que esteja acontecendo, num padrão de comportamento. Então é necessário que a constelação seja realizada a partir de uma dor, a partir de um sofrimento, porque é algo que eu não quero mais na minha vida. Nós não podemos jamais fazer uma constelação por um motivo qualquer. Nós não podemos fazer uma constelação por uma curiosidade. A constelação, ela sempre vai ser aplicada a partir de um sofrimento, a partir de uma dor. Porque essa dor, sim, eu consigo romper com aquele padrão e corrigir aquele desequilíbrio na minha vida. Um abraço para você também, viu, Magno? Obrigado aí por me acompanhar, tamo junto, viu? Um abração, viu? Muito bom, isso aí. Então a constelação sistêmica, ela é uma intervenção terapêutica. Ela rompe com um padrão. E é uma intervenção terapêutica que visa restabelecer o fluxo do amor interrompido. Esse fluxo do amor, ele pode ser interrompido por traumas, por lutos não realizados e por vários outros aspectos que emaranham o ser humano. E nós utilizamos esse termo emaranhamento, esse termo emaranhar, porque o ser humano é um ser complexo. Quando eu observo todo o resto da natureza, a natureza é toda completa. Um cachorro, ele é completamente cachorro. O gato, ele é completamente gato, ele está inteiro ali como gato. Mas o ser humano, não. O ser humano é um ser complexo. Ele está em constante transformação e ele pode se reinventar se ele quiser. Se ele quiser e se ele estiver pronto para isso também, né, minha gente? Mas o ser humano, ele tem essa possibilidade. Ele não está fechado em si. Ah, eu sou assim. Eu nasci assim. Eu serei assim. Gabriela. Não, não é, né? O ser humano não é assim. O ser humano é um ser complexo. Ele tem multifaces. Perante um ambiente de trabalho, eu tenho uma postura. Perante os meus amigos, eu tenho outra postura. Perante a minha família, eu tenho outra postura. Em cada ambiente que eu me relaciono, eu tenho uma postura diferente. Eu sou um novo Mateus naquele ambiente. Então, este Mateus que está falando com vocês aqui agora é totalmente diferente do Mateus de domingo à tarde, por exemplo. Concorda comigo? E com vocês também é assim, todo mundo é assim. Porque a complexidade do ser humano nos permite essas variações. E aí essa complexidade, quando é colocada junto com a complexidade de outro ser humano, isso pode causar emaranhamentos, porque nem sempre os outros seres humanos vão ter compatibilidade conosco, não é? E aí esses emaranhamentos, quando acontecem com pessoas próximas, com pessoas da família, aí sim a coisa começa a complicar. Por quê? Porque eu tenho a empatia que eu tenho por um ente da família, ela é muito maior do que a empatia de alguém que não é da minha família. Então, se eu tiver um atrito com alguém que é da minha família, esse atrito vai ser muito mais forte, mais importante e vai reverberar muito mais fundo dentro de mim do que um atrito com alguém de fora, não é? A partir daí, esses emaranhamentos, quando são relacionados a pessoas próximas, a pessoas da família, eles podem trazer problemas sérios
de rompimento de relações, eles podem trazer problemas sérios de padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento, quando a gente começa a observar as constelações, a gente percebe que esses padrões de comportamento se repetem de geração em geração. Então, a constelação sistêmica, ela é uma intervenção terapêutica que visa restabelecer o fluxo do amor interrompido por traumas, lutos não realizados e emaranhamentos que acontecem nos seres humanos. Ela se baseia no princípio de que todos os sofrimentos de uma pessoa têm sua origem na família. Segundo Bert Hellinger, que é o criador dessa técnica, quem se alegra com os pais se alegra com a vida. É uma frase linda, né? Mas a gente precisa realmente conseguir aprofundar o teor máximo dessa frase. Quem se alegra com os pais se alegra com a vida. Muito bem. E aí você vai me perguntar, ou você pode estar se perguntando, mas quem é o Bert Hellinger? Quem é Bert Hellinger? O Bert Hellinger, ele é um alemão que ainda está vivo. Ele esse ano vai fazer 94 anos. E quando ele era jovem, ele resolveu ser padre. Desde pequeno ele queria ser padre. E ele foi ser padre, ele se tornou padre missionário. E ele foi fazer suas missões na África. Ele morou na África por 16 anos. E conviveu com as tribos Zulus na África. E convivendo com as tribos Zulus, ele aprendeu a reverenciar os ancestrais. E ele percebeu o quanto reverenciar os ancestrais promove cura para as relações. Porque quando eu reverencio a minha ancestralidade, eu aceito tudo de bom e tudo de ruim que vem de lá. Porque, na verdade, isso eu não tenho medo de generalizar. Porque eu tenho certeza que com todo mundo é assim. Na verdade, nós gostaríamos de ter outros pais. Parece que o pai do meu amigo é mais legal, não é? Com você também é assim? Comigo era assim, quando eu era criança mais ainda, hoje nem tanto. Mas quando eu era criança eu olhava e falava, nossa, o pai do meu amigo é mais legal. Ou então tinha comportamentos do meu pai com o meu irmão que me dava a impressão que com o meu irmão ele era mais legal. Eu olhava e falava, o meu pai com o meu irmão, ele é mais legal. Comigo meu pai não é tão legal assim. Com você também acontecia isso? Não sei. Comigo acontecia isso. Por quê? Porque os meus comportamentos tinham uma resposta do meu pai. Os comportamentos do meu irmão tinham uma resposta do meu pai. De acordo com os comportamentos que você apresenta ao seu pai ou à sua mãe, quando eu digo pai, é pai e mãe, viu, gente? Com os comportamentos que você apresenta aos seus pais, você vai ter uma resposta desses comportamentos. E aí isso faz com que você tenha aprendizados. E o Bert Hellinger, convivendo com as tribos Zulus lá na África, ele percebeu o quanto reverenciar a nossa ancestralidade promove cura para as relações. Porque quando eu reverencio, eu aceito tudo de bom e tudo de ruim que vem de lá. Porque eu não preciso aprovar quem eles foram. Suponhamos que o meu avô não tenha sido uma boa pessoa. Suponhamos que o meu avô não tenha sido uma boa pessoa. Mesmo assim, ele continua sendo meu avô. Suponhamos que o meu pai não tenha sido uma boa pessoa. Mesmo assim, ele continua sendo meu pai. Não é verdade? Então eu não preciso aprovar quem ele foi. Eu não preciso aprovar o jeito dele de ser. Ele continua sendo meu pai. E eu agradeço a ele por ele ter me dado a vida. Porque só por ele ter me dado a vida, só por esse pequeno detalhe, eu estou aqui e aí eu posso fazer totalmente diferente do que ele fez. Pelo simples fato deles terem me trazido aqui, deles terem me dado a vida, eu posso fazer totalmente diferente do que eles fizeram. É louco isso, né? E uma vez eu encontrei uma moça que ela dizia que não tinha nada que agradecer ao pai, porque o pai tinha abandonado a mãe quando a mãe ficou grávida. E aí ela dizia, eu não tenho nada para agradecer ao meu pai. O meu pai abandonou a minha mãe quando ela ficou grávida. Eu nem conheci meu pai. O que eu vou agradecer a ele?
né? Eu não tenho nada para agradecer, ele nunca me deu nada, eu nem sei quem é meu pai, eu nem conheci o meu pai, não tenho nada para agradecer. Aí eu disse a ela, ok, mas então agradeça por ele ter te dado a vida, porque se não fosse por isso, você nem estaria aqui, você seria poeirinha cósmica. Então agradeça por ele ter te dado a vida. E agradeça um pouco mais. Agradeça por todo o ensinamento que ele te deu do que não se deve fazer. Aí eu perguntei a ela, por que você vai abandonar o seu filho? Aí ela disse, não, imagina, de jeito nenhum. Então o quanto você aprendeu do que não se deve fazer? Isso você aprendeu com o seu pai. Então agradeça ao seu pai por ele ter te dado a vida e por ele ter te ensinado o que não se deve fazer. Aí ela ficou assim, nossa, é verdade, nunca tinha pensado nisso. É claro, porque na nossa cultura, a nossa ancestralidade geralmente não tem muito valor. Os povos orientais respeitam muito mais os idosos, mas os povos ocidentais não têm muito hábito de respeitar os idosos. E na nossa cultura brasileira, a gente não respeita muito os idosos. É como se o idoso não tivesse nada para me ensinar. E na verdade, é ali que está contida toda a sabedoria do meu povo. É ali que está contida a sabedoria da minha família, da minha linhagem. Porque para mim é uma honra me parecer com eles. Eu quero me parecer com eles. Se eu não me parecesse com eles, eu seria a ovelha negra da família, né? Não, aquele ali é o diferente. Aquele ali não parece com a gente. Aquele ali é diferente. Então eu quero me parecer com eles. Tem comportamentos meus que são parecidos com os do meu avô. A minha mãe olha e fala, não, seu avô era desse jeito. Imagina, mas eu convivi muito pouco com meu avô. Meu avô faleceu, eu era criança ainda. Então como é que eu consigo reproduzir comportamentos do meu avô, sendo que eu nem convivi com meu avô? Convivi muito pouco. Se ainda assim, quando criança, eu tivesse vivido com ele, né? Não, eu vivi com o meu avô por 3 anos, por 4 anos. Ok, poderia até repetir padrões, né? Mas nem isso, eu encontrava com o meu avô de vez em quando. E mesmo assim eu continuo repetindo padrões de comportamento, porque esses padrões de comportamento, eles fazem parte da hereditariedade da minha família. Eu ouço as histórias de família. Não, a nossa família é uma família de pessoas honestas. A nossa família é uma família de pessoas trabalhadoras. Então essas histórias já vêm sendo contadas desde que eu era criança. E aí eu continuo repetindo esses padrões de comportamento. Os padrões de comportamento doentios eu também continuo repetindo. Por exemplo, padrões de desenvolver diabetes, padrões de desenvolver doenças cardíacas, padrões de desenvolver todos os tipos de doenças, porque são os padrões de comportamento que desenvolvem as doenças nos seres humanos. Então, outro dia eu encontrei uma moça e falou assim, não, a minha família, nós somos cardíacos. Na minha família, nós somos diabéticos. Na minha família, nós somos... Aquilo ali é uma doença da família inteira, então. Então, quer dizer que a família é uma família de diabéticos. Por que é uma família de diabéticos? Porque os padrões de comportamento daquela família ajudam a desenvolver diabetes. É básico. Mas, a partir do momento que eu tenho a vida, a partir do momento que eles me deram a vida, eu posso fazer totalmente diferente do que eles fizeram. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço do jeito que eu quiser. Então eu trago essa reflexão também para que a gente já comece a corrigir alguns padrões de comportamento que às vezes não são saudáveis na nossa família. Se eu percebo que na minha família as pessoas não têm o hábito de fazer atividade física, por exemplo, eu posso começar a mudar esse padrão de comportamento. Na minha família, por exemplo, é assim. As pessoas não têm o hábito de fazer atividade física. E as pessoas também não têm o hábito de fazer uma alimentação saudável. Quando eu começo a me alimentar, porque eu não me alimento saudável durante o ano todo, mas tenho fases do ano em que eu realizo uma alimentação saudável, até mesmo para desintoxicar, ok? E quando eu estou me alimentando de forma saudável, de certa forma eu viro chacota, eu sou ridicularizado na família. Aquele ali é geração saudável. Agora o Matheus agora está numa fase de desintoxicação. Por quê? Porque eles não têm o hábito de fazer isso. Ali é churrasco todo final de semana. E se você soubesse o estrago que você faz
em churrasco e cerveja durante o dia todo, talvez você também mudaria esse padrão de comportamento. Churrasco e cerveja o dia todo é complicado. Isso aí é complicado. Mas tudo bem, eu só tô falando sobre essa questão alimentar para dizer o quanto a gente consegue repetir os padrões de comportamento que a gente traz das nossas famílias. E as constelações sistêmicas, elas vêm justamente para demonstrar o quanto esses padrões de comportamento estão enraizados em cada um de nós. E o Bert Hellinger, quando conviveu com as tribos Zulus lá na África, ele aprendeu a reverenciar os ancestrais. E reverenciar nada mais é do que aceitar tudo de bom e tudo de ruim que vem de lá. Eu apenas digo sim. Eu digo sim para a minha ancestralidade, porque eles são as minhas raízes. Se você pegar uma plantinha e cortar as raízes, acabou, morreu a plantinha. Não é mesmo? Eu sou fruto deles e eles são as minhas raízes. É impossível viver Mateus sem a minha ancestralidade. Todos os dias, inclusive nesse momento, eu estou trazendo toda a minha herança genética e hereditária de todos os meus ancestrais. E o Bert Hellinger aprendeu isso, além da formação dele como padre, porque a gente sabe que os padres estudam bastante, não é? A formação de um padre é uma formação muito ampla. E além da formação dele como padre, ele também estudou psicanálise, terapia primal, análise transacional, hipnose, e começou a atuar como terapeuta, e ele foi desenvolvendo pesquisas, e ele sempre gostou de fazer experiências, e aí sim começou a atuar como terapeuta. E ele foi atuando como terapeuta até o ponto de abrir mão de ser padre. Ele largou de ser padre. E eu vou aproveitar esse momento agora para dizer o seguinte, se você está sem esse foninho, aproveitando que agora a live está com algumas pessoas a mais, e se você está sem esse foninho, pegue o seu foninho, porque nós vamos fazer um exercício prático no final, e um foninho como esse vai ser essencial para você aproveitar ainda mais essa experiência. E quem tá chegando aqui, que está me mandando um oi? A Geise! Tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda, viu? A Geise é minha esposa, viu, gente? Para quem não sabe, a gente está casado há mais de 6 anos já. Muito bom. E o Bert Hellinger, voltando um pouco agora, o Bert Hellinger, ele estudou psicanálise, terapia primal, análise transacional, hipnose. E ele começou a atuar como terapeuta até chegar ao ponto de abrir mão de ser padre. E ele largou de ser padre e continuou atuando como terapeuta. E aí ele foi juntando algumas técnicas, ele foi compilando, ele trouxe do psicodrama os representantes nos papéis. Quando eu coloco um representante no papel, fica mais fácil acertar as arestas dessa relação. Isso é muito utilizado no psicodrama. E ele trouxe essa questão dos representantes nos papéis. Quando eu estou fazendo uma constelação, eu posso escolher uma pessoa da plateia, uma pessoa do grupo, para que seja representante do meu pai, para que seja um representante da minha mãe, para que seja um representante do meu irmão, para que seja um representante do meu avô, da minha avó, dependendo da questão. Quando eu coloco um representante no papel, fica mais fácil acertar as arestas. Porque tem coisas que eu preciso falar para o meu pai, que talvez se eu for lá falar para ele mesmo, talvez não vai dar muito certo. Talvez não vai soar muito bem. Mas só que se eu falar para um representante, o representante não tem nada a ver com isso. O representante não vai ficar chocado com as coisas que eu vou dizer. E aí eu consigo ressignificar tudo aquilo dentro de mim. Eu consigo fazer uma nova leitura do meu pai, porque aí eu desabafo, eu falo tudo aquilo que eu preciso falar. Olha, agora você está representando o meu pai, tudo bem? Tudo bem. Aí eu falo tudo que eu preciso falar para o meu pai. E com certeza eu vou ouvir algumas coisas que eu preciso ouvir também. E aí eu ressignifico aquela leitura que eu faço do meu pai dentro de mim. E aí depois, quando eu encontro com meu pai de novo, já está diferente. É lindo isso. Quando eu reencontro com meu pai, já está diferente, já mudou. Porque eu ressignifiquei aquilo dentro de mim. E o Bert Hellinger começou a perceber o quanto isso promove cura para as relações. E aí ele trouxe da hipnose ericksoniana as frases de solução, que é o sim, o por favor, eu sinto muito e obrigado. Com essas 4 frases de solução, eu conseguiria resolver metade dos problemas da humanidade.
Só de dizer sim é o sim mais amplo. É o sim que diz sim para tudo de bom e tudo de ruim que vem de lá. Eu apenas digo sim. Porque lembrando, eu não preciso aprovar quem eles foram. Eu não preciso gostar de quem eles foram. Suponhamos que o meu avô não tenha sido uma boa pessoa. Suponhamos que o meu avô tenha sido um assassino, por exemplo. Ah, então beleza, eu não aprovo quem ele foi. Mesmo assim, ele continua sendo meu avô. E eu reverencio a minha ancestralidade, porque eu vim dali. Eu sou fruto deles. E a partir do momento que eles me deram a vida, eu posso fazer totalmente diferente do que eles fizeram. Eu tenho livre-arbítrio. E aí eu ainda tomo esses conhecimentos do que não se deve fazer. E o Bert Hellinger começou a perceber o quanto isso promove cura para as relações. E aí ele precisava fundamentar esse trabalho. Ele nos trouxe uma nova linguagem, né? Porque a partir do momento que ele precisava fundamentar esse trabalho, ele começou a observar que nos sistemas existem 3 leis. São 3 leis sistêmicas. E a primeira lei é a lei do pertencimento, é a lei da pertinência. E para você que está chegando online agora aqui nessa aula, eu peço que você me mande um joinha pelos comentários ou então me mande um oi. Porque eu consigo ver que existem pessoas online, mas eu não sei quem são as pessoas. Então se você quiser mandar um abraço para alguém, se você quiser mandar um oi, mande seu oi aí nos comentários, porque aí sim eu vou saber que você está online e a gente pode trocar bastante. E eu voltando sobre as leis, a primeira lei é a lei do pertencimento, é a lei da pertinência. Essa lei veio para nos lembrar de que todos os indivíduos têm o direito de pertencer. Todos os indivíduos têm o direito de pertencer. Isso é uma lei sistêmica. Quando ocorre uma exclusão no sistema, é como se o sistema quisesse cuidar do excluído. O sistema ele quer cuidar daquela pessoa que foi excluída e aí o excluído ganha força. Quando o excluído ganha força, uma geração futura vem para lembrar a todos daquele ente querido que foi excluído. Acontece em situações onde, por exemplo, acontece um assassinato. Suponhamos. Quando ocorre um assassinato, suponhamos que a pessoa foi assassinada e aí o assassino foi preso. Ficou lá preso 20 anos. Aí você acha que quando ele sai da cadeia, ele consegue enturmar de novo na família tranquilamente. Todo mundo vai acolher numa boa. Oh, quanto tempo não te vejo! Chega aqui, vamos tomar uma. Você acha que seria tranquilo? Eu acho que não seria tão tranquilo assim, não é? Então começa uma exclusão no sistema. As pessoas já excluem aquela pessoa. Não se fala mais no assunto. Em casos de abortos, por exemplo, também ocorrem exclusões. A mulher chega e fala, eu tenho 2 filhos. Este daqui é meu primeiro filho, este daqui é meu segundo filho. Aí eu pergunto, a senhora teve abortos? Ah, sim, eu tive um aborto. Ah, então tá bom, então aquele lá foi seu primeiro filho. Esse daqui é seu segundo filho e esse daqui é seu terceiro filho. Porque se você não honra a história daquela pessoa que foi um aborto, a sua filha continua tendo abortos, a sua neta continua tendo abortos, a sua bisneta continua tendo abortos. Todo o padrão de comportamento continua se repetindo quando a gente não honra a história daquela pessoa. Acontecem alguns casos de suicídio, por exemplo, nas famílias. Quando acontece um suicídio na família, geralmente as famílias abafam o caso. Ninguém fala mais no assunto, vamos tocar a nossa vida, não sei por que aconteceu isso, deixa pra lá, ninguém fala mais no assunto, põe a poeirinha debaixo do tapete. Muitas vezes as próximas gerações nem ficam sabendo que aquela pessoa existiu. E aí, quando menos se espera, um novo suicídio acontece na família. E é uma tristeza enorme para toda a família novamente. E aí você pode me perguntar, mas então como é que eu corrijo isso, Mateus? Como é que eu corrijo isso? Como? Honrando a história daquela pessoa. Conte a história dele para as próximas gerações. Olha, você teve um tio, o seu tio era gente boa, ele trabalhava com isso, isso e isso, e um dia ele suicidou. Se você contar a história dele para os mais novos, para as próximas gerações, ninguém vai ter necessidade de suicidar.
Mas como às vezes as famílias não fazem isso, aí sim continua repetindo esse padrão de comportamento. No final do meu curso, por exemplo, nós fizemos um estágio com mulheres vitimizadas. Nós tínhamos um colega de turma que é promotor de justiça e ele conversou com uma juíza que adorou o projeto. E aí essa juíza pediu para que a gente atendesse também os homens, né, os agressores. A assistente social do fórum fazia uma triagem e convidava essas pessoas para participar. Então, num mês a gente atendia mulheres, no outro mês a gente atendia homens. No outro mês a gente atendia outras mulheres e no outro mês a gente atendia outros homens. E foi um trabalho muito rico de informações, porque nós começamos a perceber que a mulher apanha do marido e aí você vai ver a avó dela apanhava do marido. Imagina, a mãe dela apanhava do marido e ela apanha do marido. Se ela, às vezes ela largar daquele marido, ela vai arrumar outro marido e vai apanhar do outro marido. Porque isso é um padrão de comportamento daquela família. Mas é muito lindo, porque a hora que ela percebe esse padrão, a hora que ela percebe que ela está inserida nesse ambiente, ela rompe com esse padrão na hora, ela não aceita isso mais. E isso não é garantido que a filha dela não vai manter o padrão, porque se o padrão já vem da avó, da bisavó, da mãe, pode ser que a neta também já esteja com esse padrão de comportamento junto com ela. Mas a mulher que percebe esse padrão que acontece realmente na vida dela, ela rompe com o padrão, ela não aceita mais essa realidade. E foi muito lindo esse projeto que nós fizemos, porque eu tenho certeza que nós conseguimos transformar a vida de várias mulheres e também conseguimos transformar a vida dos homens, né, dos agressores que por um motivo ou por outro chegaram ao ponto de agredir as suas esposas. Muito bem, esta é a primeira lei sistêmica, é a lei do pertencimento. A segunda lei é a lei da hierarquia. Essa lei vem para nos lembrar de que quem veio primeiro é maior. Quem nasceu primeiro é maior. Portanto, é mais importante no sistema. Então, aquela história de respeitar os mais velhos, aquilo lá não é brincadeirinha, não. Aquilo lá é uma lei sistêmica. Quem veio primeiro é maior. Porque na maioria dos conflitos de família, é o filho mais novo que não respeita o filho mais velho, ou então o filho que não respeita o pai. Se cada um soubesse o seu lugar na ordem, se você é o mais velho, você é o mais velho, você é o do meio, você é o do meio, você é o mais novo, você é o mais novo. Você é o menor, você é o maior. Respeite seu irmão mais velho. Às vezes também acontece do mais velho não assumir a sua posição, não assumir a sua responsabilidade de maior, e aí às vezes o mais novo tem que ficar assumindo. Sempre que ocorrer uma quebra de hierarquia, vai haver dor e sofrimento. Sempre. Sempre que ocorrer uma quebra de hierarquia, vai haver dor e sofrimento. Se for numa empresa, por exemplo, o funcionário mais antigo, ele é mais importante do que o funcionário que foi contratado ontem. É básico. Quem veio primeiro é maior e é mais importante no sistema. Isso é uma lei sistêmica. A terceira lei das constelações sistêmicas é a lei do equilíbrio entre as partes. É a lei do equilíbrio entre o dar e receber. O relacionamento saudável é aquele que eu faço um pouquinho e aí você faz um pouquinho. Aí eu faço mais um pouquinho e você faz mais um pouquinho também. Isso é um relacionamento saudável. Se eu fico fazendo tudo por você e você não faz nada por mim, vai haver dor e sofrimento. Aquela esposa que faz tudo pelo marido. Aí um belo dia o marido quer abandoná-la. Aí ela não entende, mas eu fiz tudo por esse homem, por que agora ele quer me abandonar? Tá bom, mas para ele é pesado demais continuar nessa situação. Seria impossível retribuir a ela tudo que ela fez. Ele prefere ir embora do que continuar aumentando a dívida com ela. Imagina? Então, o relacionamento saudável é aquele que há equilíbrio entre o dar e receber. É aquele que há equilíbrio entre as partes. Se você me fizer um favor, eu vou querer retribuir esse favor. Aí suponhamos que você não permita que eu retribua esse favor. Não, Mateus, deixa pra lá. Não esquenta a cabeça com isso não, tá tudo certo. Ixi, preocupa com isso não, deixa pra lá. Aí você não deixa eu retribuir o favor, certo? Tá bom, mas então você não faz mais nada pra mim agora. Agora você não vai fazer mais nada pra mim. Você não deixa eu retribuir, ué. Não é? Então o relacionamento saudável é quando há equilíbrio entre o dar e receber. E eu posso te dizer com certeza, todos nós temos mais dificuldade em receber do que em doar. Nós temos quase nada de dificuldade em nos doarmos.
Se você me chamar para fazer um trabalho voluntário, eu vou te ajudar. Se você me chamar para comprar uma pizza beneficente, se você me chamar para doar uma moedinha no semáforo, para fazer doações, você e todo mundo, nós temos muita facilidade. Agora, na hora que é para receber alguma coisa, olha, eu falo por experiência própria. Às vezes a pessoa vai me dar um presente no meu aniversário e eu digo, não precisa se incomodar. Para que você foi comprar um presente para mim no meu aniversário? Bobagem. Não precisava. Para quê? Às vezes a pessoa me faz um elogio, fala, nossa, Matheus, mas você é bom, hein? Aí eu falo, não, imagina, sou bom nada, bobagem sua, que isso? Imagina, de tamanha é a minha dificuldade em receber. E todos nós, eu tenho certeza, eu não tenho nem medo de generalizar, que eu tenho certeza que a maioria de nós temos mais dificuldade em receber do que em nos doar. E aí sempre que eu tenho dificuldade em receber, mas eu não tenho dificuldade em me doar, eu aumento o desequilíbrio entre o dar e receber. E aí quando há desequilíbrio nessa balança, vai haver dor e sofrimento. Às vezes a pessoa não sabe por que a vida não vai para frente. Não, mas a minha vida não vai para frente, a minha vida não vai para frente. Tá bom, mas então começa a receber um pouco, né? Porque você só doa. Ou então para de doar um pouco, né? Para de doar, então pelo menos para dar uma equilibrada na balança, né? Porque já que você não recebe mesmo, então tá bem. Para de fazer alguma coisa para você dar uma equilibrada nessa balança. Porque o quanto mais você doa, mais você desequilibra a balança entre o dar e receber. Ou então você passa a trabalhar o seu receber. Se abra para receber as dádivas. Se abra para receber elogios. Se abra para receber tudo o que o universo pode te dar. Porque aí você consegue equilibrar essa balança. E aí você vai ter uma vida muito mais próspera e feliz. E essas são as 3 leis que regem todo esse trabalho. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre as partes. E aí você pode estar me perguntando, ok, Matheus, mas então o que é que o Bert Hellinger fez? Porque no fundo, ele compilou algumas técnicas. Ele trouxe lá os representantes nos papéis, que era do psicodrama. Ele trouxe as frases de solução da hipnose ericksoniana. E ele trouxe o que ele aprendeu com as tribos Zulus de reverenciar os ancestrais. Até aí ele não inventou nada. Aí beleza, aí ele identificou 3 leis sistêmicas que ele também não inventou. Ele identificou que elas existem nos sistemas. Essas leis já existem em todos os sistemas. Então tá bom, então o que o Bert Hellinger inventou então? O que ele fez? O Bert Hellinger, ele trouxe esse novo olhar para os sistemas. Ele me ensinou a olhar para os sistemas dessa forma. Foi isso que ele fez. Ele trouxe uma nova tecnologia, uma nova linguagem. Ele trouxe uma nova forma de observar os sistemas e fazer uma leitura entre as relações dessas peças. Porque cada pessoa de um sistema é uma peça nesse quadrante. E como é que essas peças se relacionam? A partir do momento que eu observo esse sistema sob o olhar do Bert Hellinger, aí sim eu estou fazendo uma constelação sistêmica. É lindo isso. É por isso que eu volto no início dessa aula, quando eu dizia que é impossível te explicar o que é uma constelação. Você precisa vivenciar uma constelação para que você saiba o que é. Por mais que eu quisesse explicar uma constelação para você, eu o faria de acordo com as minhas percepções. E com certeza elas são limitadas. Pode ser que você participe de uma constelação e depois você venha e fala, não, Matheus, não era nada daquilo que você me falou. Eu fui lá e eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso. Por quê? Porque você percebeu outras coisas que eu não tinha percebido. Então a constelação é uma vivência. Aproveite perto da sua casa ou na sua cidade, onde você vive, e encontre um constelador. Ou então me contacte em particular para que a gente faça a sua constelação, para que você possa vivenciar esses momentos também. Ok? Muito bem. Todo mundo que está com este foninho, manda um joinha aí nos comentários, manda um joinha aí no chat, para que a gente comece e vamos fazer um exercício prático. Vamos fazer uma prática. Então vamos dar 2 minutinhos aí. Coloca aí seu foninho aí para que você realmente possa ouvir a minha voz e se concentrar. Vamos fazer um exercício prático, ok? Quem já está com o foninho aí, manda seu joinha aí.
Vamos lá. Tudo certo? Vamos começar? Aí, maravilha! Vamos começar então. Eu te convido a fechar os olhos e concentrar na minha voz. Se você tiver dificuldades em fechar os olhos, você pode ficar assim olhando para baixo, você pode ficar assim olhando para cima. Fique de uma forma que você fica dentro de si. E concentre-se na minha voz. Encontre uma posição confortável e feche os seus olhos. Respire um pouquinho e imagine aí na sua frente os seus pais. Imagine o seu pai e a sua mãe. Veja qual deles é maior, qual deles é menor, tanto fisicamente quanto energeticamente. Veja qual deles está na direita, qual deles está na esquerda. Olhe para os seus pais e eles estão olhando para você. Mesmo que você não os tenha conhecido, eles existiram. Eles estão lá. Olhe para os seus pais. E mergulhando um pouco mais neste campo de informação, eu te convido a imaginar atrás dos seus pais os seus avós. Imagine atrás do seu pai os seus avós paternos e atrás da sua mãe os seus avós maternos. São 4 pessoas os seus avós. Mesmo que você não os tenha conhecido, eles existiram. Eles estão lá. E eles estão olhando para você e você está olhando para eles. Olhe para os seus avós. E mergulhando um pouco mais neste campo de informação, eu te convido a imaginar atrás dos seus avós os seus bisavós. Imagine os seus bisavós paternos e os seus bisavós maternos. São 8 pessoas os seus bisavós. Mesmo que você não os tenha conhecido, eles existiram. Eles estão lá. E eles estão olhando para você e você está olhando para eles. Olhe para os seus bisavós. E mergulhando um pouco mais neste campo de informação, eu te convido a imaginar atrás dos seus avós os seus trisavós. Algumas pessoas chamam de tataravós. Imagine os seus trisavós paternos e os seus trisavós maternos. São 16 pessoas os seus trisavós. Mesmo que você não os tenha conhecido, eles existiram. Eles estão lá. E eles estão olhando para você e você está olhando para eles. Olhe para os seus trisavós. E aqui de frente para eles, para todos eles, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós e os seus trisavós, eu te convido a dizer sim. Vamos dizer a eles sim. Lembrando que este sim é o sim mais amplo. É o sim que diz sim para tudo de bom e tudo de ruim que vem de lá. Vamos dizer a eles sim. Diga a eles: aqui eu sou o último. Para as mulheres, a última, né? Diga a eles: aqui eu sou o último. Aqui eu sou o pequeno. De vocês eu recebi tudo
que é a minha vida. Obrigado. Faz uma reverência com a cabeça. Se curve perante a sua ancestralidade. E aí, devagar, você vai imaginando que você vai se virar de costas para eles. Imagine que devagar você vai se virando de costas para eles, olhando na mesma direção em que eles olham. Imagine que você se vira devagar de costas para eles, olhando na mesma direção em que eles olham. Podemos sentir até que eles tocam os nossos ombros nas costas. Os nossos pais tocando os nossos ombros. Os pais deles tocando os ombros deles. E assim por diante. Nesse momento você pode sentir toda a força da sua ancestralidade às suas costas. E olhando na mesma direção em que eles olham, eu te convido a fazer uma boa imagem desse momento. Faça uma boa imagem desse momento. E fazendo uma respiração profunda, vamos abrir os olhos. Muito bem. Eu recomendo que esse exercício seja realizado uma vez por semana. Esse exercício sendo realizado uma vez por semana, ele ajuda a promover cura para as relações. Ele ajuda a promover muita força interior e presença no aqui e agora. Eu agradeço muito por você ter me acompanhado e confiado no meu trabalho. Na semana que vem, a nossa aula será sobre massagem. Você já recebeu uma massagem? Alguma vez na sua vida você já recebeu uma massagem? Então, o meu convite para você na semana que vem vai ser para que a gente converse um pouco sobre os benefícios da massagem e sobre o quanto a massagem pode trazer cura para a nossa vida. Então, na semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas, nós vamos conversar um pouco sobre massagem e você pode trazer convidados. Convide as pessoas que você conhece que também gostam de receber massagem ou que também gostam dos benefícios da massagem. Tá ok? Muito obrigado, uma ótima semana. Eu vou encerrar essa aula número 3 sobre constelação sistêmica familiar. E na semana que vem a aula número 4 será sobre massagem e relaxamento. Tá ok? Um abraço, me mande suas dúvidas, suas questões, seus questionamentos e também suas sugestões de temas para as próximas aulas. Tudo isso é em particular por inbox aqui no Facebook ou no meu WhatsApp mesmo, tá bom? A gente se fala, um abração, muito obrigado por me acompanhar e confiar no meu trabalho. Um abraço, galera. Um abraço.